Agora, uma questão do concurso de catas altas. Até foi o Lucas que enviou, já agradecendo o Lucas pelo envio da prova. Foi também no mesmo fim de semana que aconteceu a prova de Recife, Banca Fundep. Considere um paciente de 60 anos de idade, trabalhador rural, compareceu ao centro de saúde com os seguintes achados: histórico de emagrecimento, tosse seca por um período prolongado, disfágico, disfônico com episódios afônicos, não tabagista, mas usuário constante de fogão de lenha, achado radiográfico de calcificações pulmonares em formato de asa de borboleta, cialorreia, mobilidade dentária, sangramento periodontal espontâneo, ulcerações múltiplas em vários sítios com pontilhado hemorrágico similar ao aspecto de morango. Essa descrição é sugestiva do que? Alternativa A, carcinoma epidermoide, B, paracoccidioidomicose, C, leishmaniose e D, leptospirose. Detalhes importantes, ele deu várias características que são muito importantes para o diagnóstico dessa patologia. Primeira coisa, ele fala que é um paciente trabalhador rural, né? Ele não fala exatamente se é um homem ou mulher, mas pela descrição que considera um paciente de 60 anos de idade, trabalhador rural, não falou trabalhadora rural. Então subentende-se que provavelmente ele está falando de um paciente homem. Histórico de emagrecimento, tosse seca por um período prolongado, disfágico disfônico com episódios afônicos. Detalhes importantes: tosse seca por um período prolongado e, além disso, achado radiográfico de calcificações pulmonares em formato de asa de borboleta. Isso é um detalhe que essa patologia tem o primeiro órgão, o órgão primariamente envolvido com essa patologia é o pulmão, tanto que isso a tosse justifica e, além disso, essas calcificações como achado radiográfico no raio-x de tórax. Além disso, o paciente não era tabagista, né? Mas era um usuário constante de fogão a lenha. Isso não é um detalhe tão importante. Ele fala da questão disfágica, disfônico, perda da voz, né, ou dificuldade de falar, disfagia, dificuldade de engolir, e essa questão de cialorreia, aumento da salivação, mobilidade dentária e ulcerações múltiplas em vários sítios com pontilhado hemorrágico similar ao aspecto de morango. E a gente chama isso de estomatite moriforme. Não está traduzido, não está descrito exatamente como estomatite moriforme nessa questão, mas é a descrição da estomatite moriforme. E isso é muito característico de qual dessas patologias, sem dúvida nenhuma, paracoccidioidomicose. Não é uma nem outra característica, mas todas as características ou várias dessas características são características que levam a gente a responder paracoccidioidomicose. Importante, é um trabalhador rural, tem essa questão de emagrecimento que dá uma conotação de uma doença crônica, né? Além dessa questão de tosse seca. E essas ulcerações múltiplas com pontilhado hemorrágico, com aspecto semelhante a morango, a gente chama de estomatite moriforme e é característico da paracoccidioidomicose. Bom você lembrar que a paracoccidioidomicose ela é endêmica de algumas regiões do Brasil, principalmente região sul, sudeste e centro-oeste. Pacientes do norte e nordeste não têm esse tipo de patologia. Pacientes homens que, na grande maioria dos casos, desenvolvem essa patologia. As mulheres, devido à proteção hormonal, elas têm uma resistência contra esse fungo. E esse fungo é adquirido aspirando, né, a alguma região, ou gotículos, ou algum fungo que esteja suspenso no ar. Por isso que o órgão primariamente envolvido é o pulmão. Quando há acometimento da boca, já é uma disseminação dessa patologia. Claro que é muito importante fazer alguns exames complementares. O exame de radiografia do tórax é bastante importante, ajuda bastante pelo acometimento pulmonar. Quando o paciente tem lesões hemorrágicas na boca, essas lesões com pontos avermelhados, é importante a realização de biópsia. E aí você pode encontrar nesse exame anatomopatológico aquelas formações de leveduras do Paracoccidioides brasiliensis e aquela formação de orelha de Mickey ou leme de timão, por exemplo. Então são característicos da paracoccidioidomicose.
E isso são detalhes bastante importantes para a gente fechar o diagnóstico em paracochoidomicose. Por que não carcinoma epidermoide? Tá certo, né, que fala que é paciente já mais velho, trabalhador rural, poderia até pensar em algum momento. Mas características, não tabagista, mas usuário constante de forno a lenha. Então o fato de não ser tabagista também é um outro fator importante. Outro fator que não tem nenhuma relação com carcinoma epidermoide, por exemplo, é o acometimento pulmonar. O carcinoma epidermoide pode metastizar para pulmão, mas aí a característica radiográfica não seria essa. Então, esses detalhes no conjunto são importantes para que a gente escolha a alternativa B para a coxioidomicose. Leishmaniose, aí falaria de lesões na região de aleta de nariz, porque esse parasita gosta de ambientes mais refrigerados, então a região da aleta de nariz é uma região que é mais refrigerada constantemente, e aí há uma formação de úlcera nessa região. Quando acomete a região bucal, é muito comum uma região de palato, né, que está intimamente relacionada com a fossa nasal, e aí essas lesões têm uma lesão precursora chamada úlcera de Bauru, e falaria na hora da descrição do caso clínico dessa questão de úlcera de Bauru, que é um achado anterior às formações das lesões propriamente ditas relacionadas à leishmaniose. Leptospirose não provoca lesões características na boca, mas é uma doença extremamente séria que requer um diagnóstico o mais precoce possível para que o tratamento seja efetivo, senão o paciente pode ir a óbito também.